Fala, trader. Beleza aí? Eu quero falar contigo hoje sobre três pontos, três motivos pela qual eu considero o porquê é importante todo trader ter um plano de trade, principalmente quem está no início. Que observa o seguinte: nós temos algumas fases, algumas etapas que nós passamos dentro da nossa carreira trader. A primeira delas é a fase mais mecânica, é aquela fase onde nós temos que pensar praticamente cada etapa do processo de tomada de decisão. É igual, por exemplo, quando você aprende a dirigir. No início, você tem que pensar mecanicamente. Você tem que pensar de passar a marcha, pisar no freio, pisar na embreagem, soltar o freio, soltar a embreagem. Então, existem várias etapas na direção que você precisa pensar mecanicamente, cada uma delas no início. Com o tempo, você passa a fazer isso de forma intuitiva. Porém, até a fase intuitiva, você tem que praticar muitas vezes e praticar do jeito certo. Porque se você praticar do jeito errado, você sofreu um acidente e morreu no meio do caminho, não vai conseguir ter evolução. No trade é a mesma coisa. Se você não sabe quais são as etapas da fase inicial para que você opere do jeito certo, para que você opere, nem que seja mecanicamente, no início, e transformar isso em algo intuitivo com o tempo e com a repetição, com a prática do jeito certo, fazendo a coisa de uma forma correta, por um tempo longo, até aquilo se tornar algo intuitivo, onde você não tem que pensar em todas as fases, em todas as etapas de forma mecânica. Então, se você morrer no meio do caminho, ou seja, quebrar a tua conta e desistir no meio do caminho, você não vai conseguir chegar nunca nas fases mais avançadas da carreira trade. Então, ter um plano de trade é essencial para que você possa construir uma carreira vitoriosa, uma carreira lucrativa, uma carreira onde você consiga construir grandes resultados. E por que eu considero importante? Três pontos. Existem mais, porém eu quero enfatizar aqui contigo três pontos em que você deve avaliar a importância de ter um. Por conta de que, observando a maioria dos traders que não tem resultado ou que estão desistindo do mercado por não estarem progredindo ou têm a sensação de que estão estagnados e não aguentam mais perder dinheiro no mercado, a maioria deles não tem um plano de trade. Alguns porque consideram desnecessário, outros porque não sabem como fazer um plano de trade bem claro, bem objetivo, para que eles possam então ali avançar. E a importância de você ter um plano de trade, primeiro, é você ter clareza para a tua tomada de decisão. Nós estamos todos os instantes tomando decisão diante do mercado. Decisão sobre o que fazer e a maioria das vezes sobre decisões sobre o que não fazer. Porque durante o mercado, as melhores oportunidades, elas não acontecem minuto a minuto, elas não acontecem o tempo todo. Muitas vezes, se nós olharmos um panorama geral, o mercado ele vai te dar 2, 3, 4 oportunidades ótimas no dia. Muitas vezes, isso é o suficiente para você fazer um resultado progressivo e um resultado consistente na tua carreira. Porém, quando você não tem um plano, onde neste plano ele contempla ali os passos decisórios para você identificar o que é uma boa oportunidade. Se você não tem um plano para identificar o que você deve fazer para considerar se uma oportunidade é boa ou não, quando você deve aproveitar essa oportunidade ou não, quando você deve entrar e sair dessa oportunidade. Se você não tem esse direcionamento, você vai ficar com aquela pressão de achar que todo movimento do mercado está sendo uma oportunidade. E muitas vezes vai ficar com aquela dor emocional por não ter entrado na oportunidade que você achava que era e acabou depois se tornando, mas você não entrou porque hesitou. Ou muitas vezes você vai evitar a dor de ter que perder dinheiro, de ter que deixar dinheiro na mesa, simplesmente por conta de que assim você está cometendo esses erros básicos, esses erros clássicos do iniciante no trade por conta de você não ter uma clareza para a tua tomada de decisão. Então, tomar decisão é importante,
principalmente sobre o que fazer e também sobre o que não fazer. A maioria do tempo do nosso tempo na tela ali do mercado, a maioria dos momentos nós não estamos fazendo nada. Simplesmente estamos observando. E até mesmo para vencer essa barreira da impaciência, de não fazer nada a maior parte do tempo, a gente precisa ter essa clareza dentro do nosso plano, ok? Então, o primeiro ponto é ter clareza da tomada de decisão. E o plano de trade, ele vai te contemplar isso, ele vai te permitir isso, ele vai te ajudar a ter essa clareza para você decidir correto sobre quando agir e não agir. O segundo ponto, ele vai proteger o teu progresso. O resultado que você busca no trade, eles são construídos através de pequenos progressos. Então, a vida épica, a vida memorável que você quer construir através do trade, a liberdade que tu está buscando, ela vai sempre vir através de pequenos progressos. São várias operações, milhares de operações que você vai fazer ao longo da vida. São vários dias, milhares de dias que você vai operar. São milhares de trades e dias positivos que você vai precisar acumular para construir uma vida e um resultado grandioso. E esses resultados positivos agregados ao longo de um período grande, eles precisam ser protegidos daqueles dias de fúria, daqueles dias ruins, daqueles dias em que você não está bem emocionalmente, daqueles dias em que você não está conseguindo enxergar as oportunidades claras, naquele dia que você está errando bastante, naquele dia que o mercado está confuso. Se você não tiver um mecanismo de proteção, você pode, muitas vezes, num dia ruim, que é totalmente normal e natural na tua profissão, carreira, na tua carreira como trader, encontrar esses dias ruins, muitas vezes você vai devolver para o mercado muito dinheiro que você ganhou nos dias bons. E você tem um plano de trade que te protege para você saber até o limite que você pode continuar operando, mesmo quando as coisas estão adversas, quando as coisas estão ruins, quando nada está favorável para ti, você saber parar no momento certo é a melhor forma de você proteger os teus ganhos dos dias bons. Que a maioria dos dias vão ser bons. Quando você tem consistência, quando você tem ali um operacional claro, quando você tem habilidade no trade, a maioria dos dias vão ser bons. E mesmo quando você estiver em dias ruins, você vai continuar tendo progresso. Porque os dias ruins eles vão te trazer aprendizado, os dias ruins vão te trazer lições importantes, os dias ruins vão te trazer crescimento. Só que uma coisa que a gente precisa ter consciência é que nos dias ruins eu não preciso gastar dinheiro demais para tentar achar o ponto em que o mercado vai se tornar bom. Então, há dias que a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ter essa humildade de aceitar que não está bem e precisa parar se os resultados não estiverem compatíveis. E isso, no longo prazo, protege a tua conta, protege o teu emocional, protege o teu nível de confiança para que você continue com um histórico de crescimento ascendente. Então, é importante você ter um plano de trade também, porque ele vai te ajudar a proteger o teu progresso e você não estragar tudo que você construiu de bom ao longo de vários dias, semanas ou meses em apenas um dia ruim. Conheço casos de pessoas que ficaram 60 dias positivos, 60 dias ganhando, e em um dia devolveu tudo. Então imagina só, você jogar 2 meses da tua vida fora, por conta de que você não conseguiu ter um limite a respeito do teu próprio comportamento, da tua própria atitude. E o terceiro ponto, e não menos importante, o plano de trade, ele te ajuda a você medir a tua performance, medir o teu desempenho. Como assim? Quando você se torna um trader consistente, você para de olhar o indicador de desempenho como sendo o resultado financeiro. Porque o desempenho não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro. O desempenho tem a ver com o quão bem você executa a estratégia que você planejou
e a estratégia que você definiu. Observa, por exemplo, um corredor, um atleta que corre ali os 100 metros rasos. Nós temos aí o mais famoso, o Usain Bolt. Qual é o principal indicador de performance e desempenho que ele utiliza para saber se está indo bem ou mal? É o tempo. Fazer 100 metros rasos no menor tempo possível. Então, isso vai determinar para ele se ele está indo bem ou mal. Por quê? Porque ele consegue olhar o histórico dele passado com o histórico atual e ele consegue saber se ele está tendo evolução. E a partir disso, ele vai ajustar todo o seu hábito, todo o seu estilo de vida, todo o conjunto de treinamento para melhorar esse indicador. No trade, é semelhante, nós temos que analisar alguns indicadores. Só que o corredor, por exemplo, o Usain Bolt aqui, como é o exemplo que nós estamos tratando, ele pode muito bem chegar no seu melhor ponto de performance, ter o seu melhor tempo e não ganhar uma corrida. Porque um adversário pode fazer um tempo melhor que ele. Então, no trade, é semelhante. Nós temos que analisar os indicadores de desempenho, olhando para o nosso próprio histórico, olhando para o nosso próprio índice de crescimento. Porque é o nosso índice de crescimento que mostra a nossa evolução. Porém, mesmo nós fazendo o nosso melhor desempenho, poderá haver dias em que nós haveremos de seguir todo o plano, de seguir todas as regras, de procurar fazer tudo correto e ainda assim não ter um resultado financeiro tão bom. E haverá dias que parece tão simples, que tudo se encaixa, tudo funciona perfeitamente e o resultado parece que vem sem esforço nenhum. Então, o resultado, muitas vezes, ele não depende somente do nosso desempenho, da nossa performance. Mas a nossa performance é que vai determinar, no longo do tempo, se os nossos resultados vão ser crescentes ou não. Então, imagina, por exemplo, pelo fato de o Usain Bolt não conseguir ali vencer uma competição, ele começar a negligenciar os indicadores dele e começar a parar de treinar. Então, percebe que ele não vai ganhar uma competição nunca. Mas se ele continuar trabalhando, continuar se mantendo focado e continuar melhorando o índice de desempenho dele, analisando o seu próprio desempenho passado com o desempenho atual e buscando indicadores melhores, melhorar o seu indicador, ele vai em algum momento vencer. No trade é a mesma coisa, nós temos que nos manter fiel aos nossos indicadores de desempenho, a medir os nossos indicadores de desempenho. E onde esses indicadores de desempenho vão estar? No nosso plano de trade. Então, o nosso plano de trade, ele é praticamente ali o nosso mapa que guia as nossas tomadas de decisões, que nos protegem de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, muitas vezes da nossa percepção distorcida, muitas vezes da nossa expectativa irreal, e também nos ajuda a saber se estamos indo bem ou mal. Eu considero ir bem, ter um desempenho ótimo, quando eu faço tudo que está dentro do meu plano. Tem dias que você vai querer fazer alguma operação aleatória, fazer alguma coisa que não está no teu plano. E quando isso acontece, você deve considerar isso como sendo uma fuga do teu plano, como sendo uma indisciplina, como sendo uma performance baixa, como sendo uma fuga do teu objetivo. Porque quando a gente cria disciplina, cria o hábito de fazer o que tem que ser feito, de cumprir com o que foi planejado, a gente vai se protegendo ao longo do tempo e você vai crescendo de forma, tendo aquela curva financeira ascendente. Quando a gente cria o hábito de fugir do plano, de buscar operações aleatórias, isso faz com que naqueles dias ruins a gente estrague todo o progresso. Então, basicamente é isso. Eu considero esses 3 pontos importantes e o plano de trade ele vai ser muito útil para aquelas pessoas que estão no começo da carreira, estão no meio da carreira e estão na continuidade da carreira. Até porque nossa carreira, eu considero que o estado que nos traz resultados progressivos, que é a consistência, ele não tem fim. É sempre um estado que a gente tem que estar constantemente focado, disciplinado e confiante para a gente vencer e ter os nossos resultados e progresso constante. Não temos
fim na nossa busca por melhoria, na nossa busca por estar cada vez melhor. Então, nossa carreira é começo, meio e meio. A gente sempre está buscando se manter nesse estado de disciplina, de foco, de confiança e de performance elevada. Nós estamos lidando nesse mercado com as melhores mentes do mundo. As pessoas do mercado financeiro, elas são inteligentíssimas, têm as melhores informações e altas tecnologias. E se eu não busco ter uma performance equivalente, eu vou ficando para trás com certeza. E você ter o teu plano adaptado para as suas necessidades, adaptado para os teus objetivos, vai te ajudar a vencer gradativamente, progressivamente, diariamente nesse mercado, tá bom? Então, avalia, considera estabelecer o teu plano de trade, porque talvez eu esteja falando para você agora e você não tenha o teu plano de trade, você tenha negligenciado muito tempo fugindo de criar isso, porque você está buscando liberdade, está fugindo das regras, você não quer barreiras, você quer aproveitar todas as oportunidades e você está fugindo disso. Mas eu te garanto que isso vai te trazer um resultado grandioso, um resultado consistente no longo prazo. E é isso que vai te ajudar a construir o teu histórico de confiança e aumentar o teu progresso, tá bom? Então, considera criar o teu plano de trade. Se tu tá com dúvidas, se tu não sabe criar o teu plano de trade, se tem dificuldade ali de definir um operacional, deixa nos comentários, comenta aí, né? E aceita aí nosso apoio, nossa disposição em te ajudar. E a gente está aqui para isso, tá bom? Então, no mais é isso. Te desejo aí sucesso, prosperidade na tua carreira e continua, não para que o sucesso é logo ali. A vida é justa e ela está te esperando.